Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Versículo 11, eu quero dar uma ênfase, por favor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque temos um entendimento claro que o Senhor já veio habitar entre nós em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela tão grande misericórdia e salvação que o Senhor tem em favor de cada um de nós. Que nessa manhã, mais uma vez, o Teu Espírito Santo revele essa palavra em nosso espírito. Que o Senhor possa, Deus, despertar em cada um de nós essa grande verdade, que o Senhor veio para cada um de nós, habitar em nós, mas nós precisamos desejar recebê-lo e aceitá-lo de todo o nosso coração. Que o Senhor possa ministrar e revelar a Tua palavra em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero continuar falando um pouquinho sobre as lições que o Natal traz para cada um de nós. Nós saímos dessa celebração do Natal e nós falamos no domingo, terça e quarta, sobre a pedagogia do Natal. Os ensinamentos que Deus traz para nós através dessa celebração do nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós falamos que Natal não nasce de uma formatação econômica, cultural, social, não nasce de uma ideia de um conjunto de pessoas da indústria, do comércio, que de um momento para outro decidiu celebrar o Natal e trazer o entendimento do verdadeiro significado. Nós já aprendemos que o verdadeiro sentido do Natal está em Cristo Jesus. É o céu que se conecta à terra, e a partir de agora, como diz lá em Gálatas 4:4, Paulo, na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É quando, na verdade, há uma intervenção dos céus diante da glória majestosa do Senhor, sobre a terra, que está em trevas, em caos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, que a terra estava em trevas, devastada, todo mundo desorientado. Vem um tempo de silêncio profético sobre a face da terra, e Deus irrompe esse silêncio, fazendo com que Jesus nasça na plenitude dos tempos. Aqui conjectura o verdadeiro sentido e significado do que é o Natal. Então, Natal é uma festa cristã.
Natal tem que ter um sentido e significado para cada um de nós. É o tempo de Deus para nós, é o ciclo perfeito, é esses 2000 anos estabelecidos a partir da vinda de Cristo, que nós celebramos esse Natal todos os dias das nossas vidas, porque permitimos Jesus nascer na hospedaria do nosso coração. Eu falei em Mateus 1 e vimos Lucas 2 sobre a narrativa do nascimento de Cristo, quando Maria, chegando no tempo desse nascimento de Jesus, ela chega até Belém para o recenseamento. Lá em Judá ela não encontra lugar algum, em hospedaria alguma, porque a cidade estava cheia de gente, todo mundo preocupado com as suas correrias, com as suas crises, com os seus ganhos, com seus lucros, com seu comércio, e cada um envolvido com uma festa momentânea. E ali estava Maria, José, com o Salvador do mundo no seu ventre, Maria, procurando um lugar para que Jesus nascesse, e não encontra lugar, e todo mundo fecha a porta, porque todo mundo está preocupado consigo mesmo, e eles vão para uma estrebaria. Ela nasce numa manjedoura, refletindo agora um Deus que deixou o teu trono de glória, para nos ensinar sobre humildade, nos ensinar sobre simplicidade, nos ensinar sobre comemorar Natal em família. Ali os animais, uma família pequena, José, Maria, Jesus. De repente a visita dos magos com os presentes, pegam outro caminho, e a gente vai vendo o comportamento das pessoas. Herodes continua perseguindo e manda matar as crianças nos próximos até 2 anos, porque ele queria destruir já o Salvador. Nós vamos ver os religiosos, os fariseus, os saduceus, os conhecedores da lei, cada vez mais distantes da essência do que é o Evangelho de Jesus, preocupados com o contexto, preocupados com o conhecimento, preocupados com a vida a partir do conhecer e do saber, mas não numa praticidade de Evangelho. A gente vai ver uma multidão desesperada pelo comércio, desesperada pelas aquisições, desesperada pela frenesi da correria de uma grande cidade. A gente vai ver todo esse cenário e Jesus, o Salvador do mundo, nasce. E aí eu fiquei pensando, para continuar essa mensagem, sobre pós-nascimento de Jesus. Jesus nasce há 2000 anos. O Salvador do mundo chega até nós na plenitude dos tempos. Nós já temos essa mensagem, que Ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, o Deus Emanuel conosco, que no seu governo, no seu reino, na sua vinda, haverá paz sem fim. Aí a gente permite Jesus nascer na estribaria do nosso coração, a gente dá acesso a Jesus, Ele nasce, mas e daí em diante, como a gente tem lidado com o crescimento de Jesus na nossa vida? Como nós temos lidado com o crescimento dos princípios do Evangelho de Jesus dentro do nosso coração? O que eu quero refletir com você, por isso que eu dei uma ênfase no versículo 11, que diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus vem para cumprir uma missão de salvação, no momento preparado por Deus, estabelecido desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Depois, durante toda a história, você vai ver os profetas apontando para isso. Então o Natal nasce no céu, é um desejo de Deus. Ele prepara todas as coisas. Ele prepara o momento. Nesse momento, Ele prepara, na vinda de Jesus, todas as coisas para que Jesus chegasse nessa plenitude. Ele prepara as estradas, para as pessoas irem e vir. Ele prepara o império, que é o romano, que agora tem uma paz acontecendo. Ele prepara uma mentalidade através de uma língua. Ele prepara uma religião daquele momento, que é o judaísmo. Ele constrói uma estrada. Deus constrói um caminho para nos apresentar um Senhor e Salvador, para que Ele possa nascer, desenvolver, crescer dentro de nós e nós desfrutarmos desse Natal. Só que o que eu tenho visto acontecer é que nós tornamos o Natal uma mera cerimônia pontual. Final de ano a gente fica mais solidário, a gente fica mais altruísta. Final de ano a gente chama um pouquinho mais, fica um pouquinho mais crente.
Final de ano a gente fica mais cheio de compaixão. Final de ano a gente acerta umas pendências com as pessoas, até porque você vai ter que passar a ceia com ela, da sua família. Final de ano a gente perdoa, fala, vou ter que perdoar, vou ter que dar uma acertada, porque você sabe, vou ter que sentar na mesa, vou ter que comer junto, é melhor a gente ficar melhor. Só que depois que passa a comemoração, como nós temos agido? Como o Evangelho tem transformado eu e você? Qual sentido tem o Evangelho das nossas vidas de fato? João capítulo 1 está falando sobre a encarnação do Verbo. Está falando sobre esse propósito lá no céu, na eternidade de Deus, que era o Verbo, e a partir de agora, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava lá no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que se fez foi feito. O texto diz que a vida estava nele, o único propósito de vida é Cristo, é viver o Evangelho de Jesus. Aí vem João Batista, um homem enviado, que tem uma certeza que ele não é o Senhor, mas ele testifica dessa vinda, ele testifica desse Natal, ele testifica que ele era a luz, que ele veio para nos salvar, e agora a Bíblia diz que o mundo não conheceu, mas nós já conhecemos Jesus. Agora presta atenção, se você já conheceu Jesus, você tem andado como Jesus? Você tem falado como Jesus? Você tem se comportado como Jesus? Porque não basta permitir Jesus nascer, eu tenho que permitir Jesus crescer dentro de mim. Eu tenho que permitir Jesus transformar minha vida. Eu tenho que permitir Jesus mudar meus pensamentos. Eu tenho que permitir Jesus fazer eu uma pessoa melhor. Ei, Jesus não veio para a gente ser mais feliz. Jesus não veio para a gente ganhar dinheiro. Jesus veio para a gente ser salvo. Nós estamos perdidos. Jesus não veio para trazer um momento para a gente ficar todo felizinho. Jesus trouxe a salvação para a humanidade. Só que se eu não receber essa verdade, se eu não permitir essa verdade me transformar, se eu não permitir essa verdade entrar dentro de mim e mudar meu conceito, e mudar minha crença, e mudar minha vida, eu vou ficar em crise a vida toda, recebendo Jesus todo ano, recebendo Jesus todo ano, presenciando o Natal todo ano, mas de repente a vida segue. Eu, enquanto formulava a mensagem, meditava nessa mensagem, eu fiquei pensando, depois que Jesus nasceu naquela estribaria lá, a vida segue, o barulho na cidade continuou, a confusão continuou, o caos continuou, quem andava em trevas continuou andando em trevas, quem não conheceu Jesus, continua não conhecendo Jesus. Quem soube que a estrela levou os magos lá e foi por outro caminho, quem soube do nascimento de Jesus, recebeu no seu coração, e a vida segue, a vida continua. Os religiosos continuaram religiosos, fariseus, saduceus, mentirosos, enganadores. Lá no templo, quem continuava comercializando a palavra, continuou comercializando a palavra. Quem não estava preocupado com nada, continuou preocupado com nada. Ou seja, o Salvador veio ao mundo, o Natal aconteceu e vida que segue. Será que a gente não está do mesmo jeito? Será que nós não estamos assim, semana após semana, a vida que segue? Será que a gente não está lidando com uma mera religião para satisfazer os nossos egos, para satisfazer as nossas vontades momentâneas, mas não nessa questão de entender que eu tenho que receber, porque quando eu recebo Jesus no meu coração, o texto no versículo 12 diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É aqui que a gente passa da morte para a vida, da destruição para a salvação. Irmãos, o Evangelho fala de salvação, fala de condenação, fala de juízo, fala de conserto, fala de acerto, fala de redenção. É isso que o Evangelho trata diante das situações. Só que cada um de nós, diante das circunstâncias da vida, só fica olhando para a manjedoura e nunca olha para a cruz. Por isso que nessa manhã eu quero refletir com você do momento da manjedoura, que eu falo de nascimento, até a cruz, como eu tenho permitido Jesus crescer dentro de mim. Como eu tenho permitido o Evangelho fazer um efeito na minha vida. E eu pensei em algumas lições.
que o mundo atual trouxe para a gente. E eu não sei se a gente está entendendo muito isso. O mundo, é lógico que Deus está tocando uma trombeta para nos chamar a atenção. Deus está fazendo de tudo para a gente voltar para o Evangelho. Deus está fazendo de tudo para a gente receber de fato Jesus e deixar Ele desenvolver dentro da gente. Mas eu percebo que muitos de nós estamos desantenados, alienados dessa verdade. Até porque, quando você olha para o poder econômico, que todo mundo achava que era capaz de resolver problema, todo mundo achava que era capaz de lidar com as situações do dia a dia, e a gente vai ver que diante de uma situação dessa, os maiores poderios econômicos da face da terra são as nações que mais têm sofrido com a pandemia. Quando você olha para grandes potências mundiais, financeiramente falando, poder bélico, grandes e megas construções, megalomaníacos ao nível de cercar o mundo. Quando chega em março, que nós somos atacados por essa pandemia, as nações mais ricas do mundo, com orçamentos robustos, nações com ganhos astronômicos na face da terra, você vai ver que não conseguem trazer respostas diante de uma situação de um vírus invisível que muta toda hora, e nós não encontramos solução. Vidas têm sido ceifadas todo dia, todo mundo está em crise, correndo atrás de solução, todo mundo está tentando resolver o seu problema com dinheiro. E sabe o que a humanidade está carecendo? Daquilo que é gratuito, que não custa nada, de respirar mais uma vez, de ter um pouquinho de ar. Sabe por quê? Porque o dinheiro não compra essas coisas. Será que a gente não está dando mais valor a isso, não? Será que você não está colocando fé no seu dinheiro? Será que você não está colocando fé nas suas aquisições? Será que você não está colocando fé nas suas posses? Será que o seu descanso não é só quando você olha na sua conta e tem uma reserva gorda lá? Será que você só não se sente seguro quando você produz com o teu braço, porque você acha que chega alguma calamidade e o teu dinheiro dá conta de resolver isso? Isso não é evangelho. Isso não é o verdadeiro evangelho. Até porque o que nós estamos olhando aí na sociedade, estamos olhando ao nível de mundo, se dinheiro fosse a solução, juntava-se as grandes potências do mundo e resolvia o problema da pandemia, ninguém morria mais. Dinheiro não resolve problema. Eu penso que nós nos perdemos um pouco disso, porque fizemos disso o nosso Deus, porque fizemos das conquistas, desses aparatos, o nosso apoio natural, o nosso sustento. Achamos que com todo esse poder, que com todos esses investimentos, milhares e milhares de pessoas encontrariam a solução para a vida. A solução para a vida está em Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Oh, Deus deu um golpe na gente. Olha para as grandes nações. Olha para as grandes potências. 5, pelo menos, grandes potências do mundo. Olha aí. Estados Unidos. Rússia. Olha para o Brasil. Olha para a Índia. Olha para essas potências mundiais. Olha para os países que estão se desenvolvendo aí financeiramente, economicamente no mundo. Agora se você tiver condições, faça uma pesquisa. Olhe para os países subdesenvolvidos que estão na miséria e na desgraça, na destruição. Há muito tempo para você ver se eles estão sofrendo o mesmo impacto e o mesmo dano que a gente está sofrendo. Tem uma resposta para a gente, irmãos. A pandemia é uma resposta para a gente. A pandemia tem um sentido. A gente recebeu Jesus, mas eu não sei se nós estamos com o foco certo no Evangelho. Eu não sei se a gente tem conseguido entender isso de fato. Você quer ver uma segunda questão? Que todo mundo colocou esperança, colocou expectativa e achou que resposta vem por aí? Mundo científico. Nunca houve uma ciência tão avançada diante das doenças. Nunca houve tanta tecnologia. É o momento mais fascinante da história. A ciência e o conhecimento têm se multiplicado. O avanço científico, os parques científicos, as academias científicas têm sido notórios em todas as áreas, têm trazido muito resultado e têm prolongado a vida do ser humano mesmo. Mas será que a gente não está achando que é Deus, não? Será que a ciência não está achando que depende dela uma resposta?
Será que a ciência não está achando que se não vir dela uma resposta, nós não teremos solução para mais nada? Será que nós não estamos vivendo essa mesma realidade aqui, ó? Técnicas, conhecimento, tratamento, intervenções, e nós não temos deixado Deus de lado, sabe por quê? Deus pode usar o que Ele quiser, inclusive a ciência, a medicina e tudo que Ele quiser, a tecnologia, mas Ele tem a resposta e a solução para todas as coisas. Presta atenção, quando eu acho que a minha vida está sendo destruída pela ciência, que a minha vida está sendo destruída pela China, minha vida está sendo destruída pelo governo, está sendo destruída por isso, eu estou colocando isso acima de Deus. Deus está acima de qualquer China, de qualquer governo, de qualquer nação. Basta uma palavra dele e um sopro e ele destrói todas as coisas. Você não pode fazer disso um Deus na sua vida. Sabe qual é o nosso problema? A gente está fazendo o que está acontecendo no mundo, o nosso Deus. Está todo mundo enredado olhando para isso, desesperado. A China, ai, vai invadir, ai, isso. Ai, meu irmão, se tiver que acontecer e Deus for permitir, não tem ninguém que para. Mas tem uma coisa, a hora que Deus fala, para, chega, o teu limite é esse, Ele resolve todas as coisas segundo o querer, o efetuar dele. A Bíblia diz que tudo subsiste nele. Tudo subsiste em Deus. Você está achando que a nossa vida está refém de China? Você está achando que a nossa vida está refém de Dória? Está achando que a nossa vida está refém de qualquer governo? Meu irmão, o nosso governo é celestial. Sobre os seus ombros está o domínio. Ele é rei, ele tem um reino. Nós somos reis e sacerdotes desse reino. A última palavra quem tem sobre nós é Deus. Se Deus entender que está na hora de acabar tudo isso aqui, sabe para onde Ele nos leva? Para morar no céu com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que o Evangelho nasce. É aqui que a essência do Natal consolida na minha vida. É aqui que eu penso a partir da Bíblia. É importante eu me tratar, é importante submeter a tratamento, é importante eu buscar resultados aonde Deus está me apontando, mas eu preciso ter uma certeza, a minha vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida depende de Deus. O fôlego da vida vem de Deus. Sem Ele nada nós podemos fazer. O poder da ciência não tem resposta rápida nem eficaz para esse momento de crise. Deus tirou o poder da ciência, sabe por quê? A gente tinha colocado poder no dinheiro e poder na ciência e feito isso Deus na nossa vida. Terceira questão, política. Como a gente endeusa pessoas. Sabe o que Deus fez? Tirou toda a capacidade do poder político de administrar com eficácia, com eficiência, diante dessa pandemia. Está todo mundo batendo cabeça. E a gente junto, desesperado, discutindo por tudo. Sabe o que eu descobri no Brasil? Que tem 210 milhões de cientistas e políticos no Brasil. Todo mundo entende ciência e política nas redes sociais. Todo mundo palpiteiro. Todo mundo tem que falar. Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que dar uma opinião, todo mundo. Meus irmãos, nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente tem que cruzar o braço, engolir tudo, não. Eu estou dizendo que a gente não pode fazer disso um Deus na nossa vida. A gente tem que posicionar, temos que expor as nossas ideias, expor as nossas opiniões, lutar por elas, avançar. Mas depois de ter feito tudo, descansa, porque a última palavra é de Deus. É aqui que nós vamos ter paz para enfrentar todas as dificuldades que nós estamos atravessando. Sabe por quê? É necessário a gente reconhecer uma coisa nesses dias. Nós não precisamos de grana. Nós não precisamos de poder político. Nós não precisamos de poder dentro da ciência como Deus. Nós precisamos é voltar a nossa vida para Deus. Nós precisamos é reconhecer Deus soberano nas nossas vidas. Nós precisamos de novo ter conhecimento que só dele vem o nosso socorro, só ele é o nosso refúgio de geração em geração. O texto que eu li abrindo o culto é de eternidade a eternidade, tu és Deus. Significa que pode vir maremoto, pode vir tsunami, pode vir pandemia, pode vir destruição, pode vir fome, calamidade, pode vir princípio das dores, como está acontecendo.
Tudo isso está na agenda de Deus, porque Ele subsiste todas as coisas debaixo do seu poder. É aqui que nós entramos nesse descanso em Deus. A mensagem dessa manhã é um propósito só. Aonde nós temos colocado os nossos olhos, irmãos? Você tem fixado os teus olhos em quem? Aonde? É onde nós temos sido sustentados nesse processo. É aqui que a nossa vida de Natal se consolida. É aqui que João 1 começa a explicar para nós algumas coisas. Primeira, que o poder de Jesus, através da manjedoura até a cruz, é para um propósito: mudar a nossa vida. Evangelho sem transformação é vazio, é inócuo, não tem sentido ou significado. O versículo 3 diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não tem sentido a vida sem estar nele. Tudo foi feito por intermédio de Cristo. Nada do que foi feito sem Jesus tem sentido ou significado. Por isso que Ele tem poder para transformar todas as coisas. Sabe o que nos mais cansa? É a gente achar que tem poder de transformar alguém. A gente achar que tem poder de mudar alguma situação. Olha Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Olha só. Nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, domínios, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. A Bíblia diz que tudo que há no céu, que há na terra, visível e invisível, trono, principado, potestade, domínio, tudo tem um propósito: subsiste por conta de Jesus. Subsiste por conta do Salvador, do Messias, do Senhor das nossas vidas. Além dele ter poder para mudar áreas da minha vida, ele tem poder para me dar uma nova vida. O versículo 4 diz isso para nós: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa palavra vida é zoe. Não é uma vida cíclica biológica que encerra aqui. É uma vida eterna que deriva de Deus, que entrega a nós através de Cristo Jesus. E quando eu recebo Cristo, eu recebo a vida de Deus na minha vida. Agora presta atenção: se você tem a vida de Deus na sua vida, tudo que flui em você não parte daqui, parte de lá. Tudo que nos faz mover, nos movimentar, existir, o propósito, o desígnio, as promessas, a vontade, parte da eternidade. A vida de Deus na minha vida. Você não flui mais pela sua vida emocional. Você não flui mais pela sua vida aqui biológica. Você agora vive pela vida de Deus. A vida de Deus em nós, através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo é que nos move. Por isso, irmão, se nós continuarmos vivos aqui, é lucro. Se nós morrermos hoje, é Cristo. Aqui define a nossa história. Mais um dia aqui é lucro. Vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar alma para Jesus. Vamos viver o propósito eterno de Deus. Vamos servir ao Senhor. Vamos fazer o que Jesus fez. Nasceu numa simplicidade, vamos ser mais simples. Pegou a bacia, a toalha, vamos servir todo mundo. E agora, vamos cada dia negar a nossa existência, a nossa carnalidade, e vamos para a cruz. Viver a vontade dele para nós. Pronto, acabou. Estou no lucro. Mas não, nós estamos nos matando. Nós estamos usando a nossa vida emocional, o ciclo da vida que não tem sentido e significado, achando que a vida se resume ao que está te acontecendo agora. A vida em Deus é muito melhor do que o que a gente está vivendo agora. Nós temos uma eternidade preparada para cada um de nós. Isso é o que sustenta a nossa fé e a nossa esperança. É aqui que a nova vida começa a trazer sentido e significado de existência para cada um de nós. Até porque receber Jesus não é um fim em si mesmo, é um ponto de partida. Eu acho impressionante. Tem gente que fazia tudo na vida antes de Cristo, aí aceita Jesus, aí não faz mais nada. Por que você não faz mais nada? Ah, não, porque agora eu já estou salvo, não faz mais nada. Não é agora que começa a minha vida.
A igreja não é um fim em si mesmo, é um ponto de partida, porque agora minha vida tem sentido, tem significado. Agora eu sei o que eu faço, por que eu faço, para quem eu faço, qual é a minha motivação. Eu sei quem eu sirvo, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu vou chegar. Isso traz significado de existência para mim. No entanto que no versículo 5 ele diz: a luz resplandece nas trevas, e nas trevas nunca prevalecem contra ela. Essa palavra luz resplandece é conhecimento. Você vai conhecendo Jesus, você vai conhecendo a vontade dele para você, você vai descobrindo os planos dele para você, ele vai iluminando seu caminho. Aonde você chega, a luz brilha. Não tem áreas de trevas mais no meu coração. Eu começo a resolver todas essas áreas que estão em desarmonia dentro do meu coração. E aí eu concluo dizendo para você que é só por meio de Cristo que nós podemos nos tornar filhos amados de Deus. O versículo 12 diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Quando eu recebo Cristo, não só permito ele nascer no meu coração, mas eu o recebo de verdade. Eu permito ele se tornar Senhor, Salvador da minha vida. O texto diz que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas agora nós nascemos da vontade de Deus em Cristo Jesus. Agora encaixa. Agora tudo que estava perdido, sem sentido, sem significado, encaixa na minha vida, ó. Porque agora eu começo a fluir nessa vida de Deus. E ele conclui dizendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Essa palavra graça é favor e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Natal, Jesus nasceu. Mas nós podemos fazer disso uma mera celebração semanal, reunindo com a nossa família, ou a gente pode fazer disso a nossa história de vida, de usufruir que Jesus veio. E essa manifestação da glória dele é o maior sentido nas nossas vidas. Ele veio morar dentro de nós. Isso é favor, isso é graça, isso é fidelidade, isso é amor. Eu concluo dizendo para você que o Evangelho é para um propósito: é para a gente ser salvo. É para a gente ser salvo. Sabe qual que é a minha maior preocupação, e por isso vim trazer essa mensagem hoje? É se nós temos entendido a salvação mesmo de Jesus Cristo. Se nós estamos fazendo do Evangelho só um aparato para se dar bem na vida, só um aparato para ser feliz momentaneamente, só um aparato para ter um conforto existencial, para não viver subjugado pela religião. A gente não está fazendo do Evangelho um conjunto só de regras. Eu cumpro regra, por isso que eu sou melhor. Eu cumpro regra, por isso que eu dou certo. Eu cumpro regras, por isso que eu me dou bem. De repente a gente trocou o verdadeiro sentido do Evangelho por esse conjunto de regras na nossa história. Estamos perdidos dentro de nós mesmos. Evangelho é um propósito: é para quem precisa ser salvo. Nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados, e Jesus veio para nos salvar. Fica tranquilo que Jesus não te fez para ficar bonzinho. Bonzinho ninguém é. Esquece isso. Essa natureza é má, é pecaminosa. Ninguém é bonzinho. Isso é graça, é favor. Ele decidiu escolher a gente. Ele decidiu amar a gente primeiro. Eu concluo dizendo para você, primeiro, que a vida é breve demais, é frágil demais, é débil demais e perece com facilidade. Cuidado. A gente está no limiar do toque dessa trombeta final. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. A gente tem que ter essa noção. A gente precisa estar preparado. A gente tem que parar de contar mentira para a gente mesmo sobre o Evangelho e assumir um posicionamento de Jesus desenvolver na nossa vida. Segunda questão: a vida não termina aqui, gente. Todos os homens morrerão. Todos prestarão contas a Deus dos nossos delitos e pecados. E a única forma de ser livre da condenação eterna é ser justificado por Cristo Jesus. Você não vai conseguir justificar lá no céu,
diante do tribunal, que você não fez isso por conta de fulano, foi por conta de ciclano, foi por conta de beltrano, foi por conta disso. Você não vai conseguir, esquece. A única forma da gente ser justificado é através de Cristo Jesus. Desculpa não cabe no céu. Não vai dar. Por último, o dia da volta de Jesus se aproxima. As dores de parto estão aí, ó. E Cristo vai voltar para os seus, fazendo com que os salvos vivem na Nova Jerusalém, trazendo sobre aqueles não salvos que não receberam a condenação eterna em Cristo Jesus. Ele vai se manifestar como um justo juiz. E é aqui que a gente vai ter que expressar a reação. Louvor pode vir aqui. Qual tem sido a nossa reação, irmãos? A gente continua sendo como Herodes, perseguindo tudo e todos, o tempo todo? Ou a gente está como os escribas e doutores, eruditos, examinam meticulosamente a palavra, sabe que o Messias vai nascer em Belém, sabe que o Messias nasceu acompanhado lá quando a estrela chegou, iluminados pela verdade, mas nunca transformou o coração. Tem gente que tem tanta iluminação e revelação, mas nunca abre o coração para mudar de vida. Só conhecimento, iluminação e revelação não basta. Preciso ter humildade para assumir que eu sou pecador. E eu preciso de um Senhor e Salvador. Aqui mora o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Até porque eles se tornaram inimigos de Jesus, porque começaram a perseguir Jesus assiduamente pela humildade, pela simplicidade, pelo jeito que Jesus caminhava dentro da proposta do Evangelho. E a reação dos belemitas, dos moradores de Belém? Será que não tem sido a nossa, não? Passou as festas, agora a vida que segue, tenho muita ocupação, não tem lugar para Jesus, não tem espaço para isso, não posso. Afinal de contas, tem que cuidar do campo, tem que cuidar do gado, tem que isso, tem aquilo, está morrendo por conta disso. Eles fizeram isso, eles continuaram a vida, o Senhor nasceu lá. E eles perderam a maior chance de receber Jesus naquela cidade. Minha maior preocupação é que Jesus está nascendo todo dia pelo Espírito em nossas vidas. Se nós não temos perdido a oportunidade de agarrar e viver com Jesus agarradinho. E fazer dele o maior significado da nossa existência. Os de Belém, numa pandemia dessa, devem estar correndo atrás de político, atrás de vacina, atrás de ciência, atrás de um rolo do cão, como está agora. Não, a China vai matar todo mundo, vai pôr o vírus, tira o vírus, põe o vírus. Gente, basta Deus falar o seguinte: não vai. Deus é tão poderoso que pode ser que esse trem tem que ser colocado aqui no nosso braço, e na hora que injetado, Deus transforma esse líquido e sara a gente em nome de Jesus. É difícil dizer amém para essas coisas, mas eu acredito nessas coisas, sabia disso? Sabe por quê? Nós não estamos refém de ninguém, irmãos. Nós não somos refém de nada e de ninguém. Tira isso da sua cabeça. Teoria da conspiração, tira isso da sua cabeça. Isso está se tornando um Deus na cabeça dos crentes. Eu não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que tem. É verdade, é fato. Mas Deus permite chegar até um ponto. Dali para frente ele fala: para com essa bobice. Quem manda sou eu. Se você estiver acreditando mais no reset, que vai acontecer, e vai acontecer, mais na nova ordem mundial, e vai acontecer, se você estiver acreditando mais nessas coisas do que no que diz a palavra de Deus aqui, ó, Deus te abençoe, fica com isso. Sabe o que eu acredito? Pode levantar o reset aí, pode levantar a nova ordem mundial, pode pôr mais chifre no Satanás, pode fazer o que quiser. O que eu creio é que está escrito na bendita palavra de Deus: se acabar aqui, nós vamos morar no céu com o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Eu vou preparar lugar para vocês na frente. Vocês tolerem, suportem tudo aí, porque depois que acabou, que não tiver mais jeito, eu arranco vocês daí e nós vamos viver junto aqui no céu na eternidade. Essa é a nossa esperança. Senão a gente faz de tudo isso um Deus. Ó o poder do diabo, olha o poder do cão, olha o poder da China. Onde China tem poder? Olha o poder não sei de quem, olha o poder não sei de onde, a fortuna não sei de quem, olha o soro. Irmãos, tudo isso é fato.
Mas Deus tem um controle absoluto sobre todas essas coisas. O Evangelho nos dá paz. A gente pode perder tudo. O diabo pode arrancar tudo da gente, mas ele não pode tirar isso aqui do nosso coração. Ó. Ele não pode. Ele não pode. Ele pode tocar em todas as áreas, como tocou em Jó, mas ele não pode tirar a convicção, a fé e o Evangelho do nosso coração. Nós precisamos agora parar de ser crente Nutella e se tornar crente raiz. Agora é hora de ser firme com Jesus. Agora é hora de terminar nesse Natal, não só como um momento, mas como estilo de vida. Que Jesus nasceu, mas agora ele cresce dentro de mim. E agora ele orienta a minha vida. E tudo subsiste nele. Ah, está acontecendo isso. É verdade. Vamos enfrentar esse negócio? Vamos. Ah, não conseguimos derrotar. Deixa o cara ir para Miami, achar que é Deus. Deixa. Ok, voltar. Deus tem um lugarzinho certo para pôr ele. Ah, deixa o outro. Deus tem um lugarzinho certo para cada um. Eles não conhecem Deus. Agora nós conhecemos. O problema não é eles. O problema é nós que conhecemos e ficamos desesperados. O problema é nós que temos a verdade e desesperamos. O problema é nós que conhecemos tudo e não praticamos quase nada. Numa hora dessa. Esse é o problema. Se colocar em pé, nós vamos entoar esse cântico, vamos orar juntos. Pai, como é desafiador para nós aqui nessa manhã. Porque de fato a gente conhece todas as coisas. A gente sabe que o Senhor nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo, está aqui nessa manhã. Mas quando a gente tem que lidar com má notícia, quando a gente tem que lidar com morte, quando a gente tem que lidar com uma situação que a gente perde o controle como essa no mundo, que o dinheiro não resolve, a ciência não resolve, os políticos não resolvem, aqui bate um desespero em muitos corações, porque precisam te receber de verdade. Para onde nós temos olhado nesses dias, irmãos? Onde nós temos apoiado a nossa esperança de verdade? Quem tem sido o nosso Senhor de verdade? Quem tem movido a nossa vida? Se a gente viver mais um dia, lucro. Lucro porque a gente vai pregar Jesus. Lucro porque a gente vai ganhar mais almas para Jesus. Lucro porque o reino de Deus vai avançar. Lucro porque a gente vai lidar com todo tipo de oposição maligna do anticristo. E já está aí. É verdade. Já está aí através de tudo isso que eu falei. Mas tem uma coisa. Se Deus não permitir a gente vencer aqui, a nossa vitória já é certa na eternidade. A gente precisa viver dessa forma, sabe? Preparado como se fosse o último dia de cada um de nós aqui. Você tem que viver com a tua vida preparada, cheia de esperança. Estou vivendo, lucro, aleluia. Vamos lá. Ah, partir para a eternidade, Cristo Jesus, vamos embora. Vamos seguir a vida. Pai, ajude-nos a discernir essas verdades. Quantos de nós precisamos te receber de verdade no nosso coração, Deus? Quantos de nós precisamos permitir que o Senhor, além de nascer dentro de nós, que o Senhor cresça, desenvolva, nos amadureça, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie nos dias escuros, nos dê orientações claras quanto aos próximos passos dentro de casa e na sociedade onde nós estamos. Nos perdoe porque a gente tem acreditado em poder bélico, poder de dinheiro nas nações, temos acreditado na ciência, temos acreditado no administrativo político, Deus, e nós temos deixado de confiar no Senhor muitas vezes. Nos traga de volta para essa verdade nessa manhã. Que esse Natal seja marcado por essa verdade. Não queremos voltar à vida normal, não. Nós não queremos voltar à vida como ela era, não. Nós queremos algo novo da parte do Senhor. Nós queremos viver um evangelho novo que o Senhor tem para nós, no sentido de revelação e de vivência prática, Deus, de vida. Que o Senhor possa, Deus, nessa manhã, nos convencer que precisamos ser salvos, que somos pecadores falhos, que precisamos de um Senhor e de um Salvador para cada um de nós.